Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um estudioso do nosso Brasil, da nossa história, da nossa economia, para ajudar que a gente, todos nós, possamos atuar melhor, trabalhar melhor nesse Brasil tão querido. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso querido entrevistado de hoje, o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que não precisa de mais apresentações, mas a Eleonora vai dar mais detalhes sobre os motivos, as novidades, né, que o Bresser nos traz. Antes disso, eu queria convidar você para levar mais longe essa conversa, essas reflexões, quem sabe até essa aula de economia que a gente vai ter aqui, né? Compartilhando a nossa entrevista, divulgando nas suas redes sociais e lembrando que sempre, quando você quiser voltar a esses assuntos, rememorar essa discussão, fica disponível, a entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Tutameia escrito com letras maiúsculas. Ou só coloca Tutameia aí na internet, chega logo aí ao nosso canal de vídeo, né? Mas mesmo assim a gente convida para você se inscrever no canal, né? Daí você recebe as notificações de todas as novidades, e também visite sempre o tutameia.jor.br, que é a nossa âncora virtual aí, onde a gente coloca todo o nosso trabalho. Leonora, quais são as novidades aqui com o ministro Bresser Pereira? O ministro, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, nos nossos estúdios caseiros. O ministro Bresser Pereira está aqui hoje para falar também desse livro que o Rodolfo está colocando aí mais próximo da câmera, Em Busca do Desenvolvimento Perdido, lançado agora pela editora FGV. O ministro Bresser Pereira que faz nesse livro uma avaliação do Brasil, né, da história brasileira, da economia brasileira, mas muito da história brasileira, um livro que condensa muitas ideias do novo desenvolvimentismo, que ele é o criador dessa teoria. E, bom, Bresser Pereira, quem não preciso falar, mas vou falar aqui, ministro, sempre é bom, né, ministro dos governos Sarney, governo Fernando Henrique Cardoso, professor emérito da FGV, e dedicado à vida acadêmica desde o final dos anos 90, e tem feito esses estudos, essas pesquisas sobre o neodesenvolvimentismo, na qual ele faz uma crítica, né, muito forte ao neoliberalismo e às políticas que vêm sendo seguidas aqui por vários governos nos últimos anos. Ministro, no seu livro, o senhor diz que esse regime liberal, o neoliberalismo, não tem condições de levar o Brasil ao desenvolvimento. É incompatível, né, com o desenvolvimento. Incompatível. Incompatível é a palavra que o senhor usa aí na página 34. Então, eu queria lhe perguntar por que é incompatível e a gente está com essa linha há tanto tempo vigorando no Brasil. Então, eu digo que é incompatível intrinsecamente. Né? E por quê? Porque os economistas neoliberais, ou liberais, é a mesma coisa, que defendem o liberalismo econômico, eles defendem também uma taxa de câmbio apreciada. Como isso? Porque eles defendem uma taxa de juros alta, porque isso interessa fortemente àqueles que a apoiam. Quem é que apoia os economistas liberais e os políticos liberais? São os capitalistas rentistas, ou seja, os capitalistas que vivem de aluguéis, juros e dividendos. Essa gente, que é poderosa hoje no Brasil, está associada aos financistas, né, que administram a riqueza dos rentistas, e eles têm alto interesse em que o juro seja alto. E um dos motivos fundamentais pelos quais o juro no Brasil
tem sido há muitos anos, desde o Plano Real, o mais alto do mundo, né, é, né, esse interesse dos rentistas. Então, o juro vai ficar alto no governo liberal. Além disso, eles negam a existência de doença holandesa e dizem que a taxa de câmbio, que não deve haver política cambial, que deixa o mercado, que o mercado resolve, que a taxa de câmbio é endógena, né? Sai do próprio sistema. Ora, quer dizer, então, novamente, isso significa que eles não vão enfrentar e tentar neutralizar a doença holandesa, isso significa que a taxa de câmbio vai estar apreciada no longo prazo e que vai haver um déficit em conta corrente. E eles acham ótimo o déficit em conta corrente, porque dizem que o déficit em conta corrente é poupança externa. Quer dizer, por que eles dizem isso? Por uma questão contábil, não uma questão econômica. Em termos contábeis, a poupança externa mais a poupança interna, né, dá a poupança total, e a poupança total é igual ao investimento. Isso é contabilidade social, contabilidade econômica. Então, eles dizem, bom, então, quer dizer, e o déficit conta corrente é a poupança externa, porque se você tem um déficit, você precisa financiá-lo. Então, com capitais que vêm de fora, que é a poupança externa. E eles acreditam que você, incorrendo em déficit em conta corrente, né, a poupança de lá vai financiar investimentos. Mas não é verdade. Financia consumo. Por que isso? Porque quando você resolve... Foi o governo Fernando Henrique, por exemplo. O governo Fernando Henrique começou seu governo em 95, dizendo, olha, agora nós recuperamos o crédito internacional, porque a inflação foi controlada, e então nós vamos crescer com poupança externa. A conta corrente do Brasil, conta corrente é a conta externa, né? São as importações menos exportações, inclusive serviços. Quer dizer, essa conta corrente estava equilibrada, porque o Brasil não tinha crédito, não é? Mas agora tinha. Então, eu vou entrar, vou ter um déficit, isso vai ser uma maravilha. Virão as multinacionais, investirão, financiarão esse déficit, e a taxa de acumulação, a taxa de investimento do país vai aumentar muito e o Brasil vai crescer muito. O que aconteceu? Né? O déficit conta corrente em 1999 já era 4,7% do PIB, quase 5%. Quer dizer, mas a taxa de poupança e investimento do país, que era 17% em 1994, quer dizer, em 1999 continuava a ser 17%. Quer dizer, que toda essa imensa quantidade de dinheiro que entrou no país, inclusive investimento das multinacionais, afinal foi tudo para o consumo. Por quê? Porque quando entram capitais, né, o câmbio se aprecia. O câmbio é determinado, como qualquer outro preço, pela oferta e a procura. Nesse caso, é a oferta e a procura de moeda estrangeira. Então, quando entra dinheiro, aumenta a oferta de dólares, né, e o câmbio se aprecia. Isso inviabiliza a competitividade das empresas nacionais, das empresas manufatureiras, sejam elas nacionais ou multinacionais, mas que estejam aqui no Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo, ela aumenta a capacidade de consumo, não apenas dos trabalhadores, mas também e fortemente dos rentistas, não é? Porque os aluguéis, juros e dividendos não perdem nada de valor. Então, com tudo isso, não é? A política deles é a política que eu chamo de intrinsecamente uma política de populismo cambial. Porque eles são muito contra, e eu também sou, o populismo fiscal, o Estado gastar irresponsavelmente. Mas eles não percebem que uma coisa é o Estado gastar irresponsavelmente, tem o déficit público, e dá populismo fiscal, a não ser se for uma política contracíclica no momento de recessão, aí é preciso fazê-lo. Agora, se não é o Estado brasileiro, mas é o Estado-nação, é o Brasil inteiro, não é? Que entra em déficit, que é o déficit em conta corrente. A conta corrente a gente pode pensar como uma demonstração de lucros e perdas ou uma demonstração de resultados do Brasil. Né? Quer dizer, então, quando você tem esse déficit, quer dizer, você tem, então, o populismo fiscal, cambial mesmo, né?
Quer dizer, todo mundo fica feliz, vai um monte... A classe média fica feliz? Não, mesmo a classe trabalhadora também fica feliz no curto prazo, não é? Porque o salário deles tem um pouco mais de poder aquisitivo, não é? Mas, quer dizer, o país não cresce, não é? É o que tem acontecido no Brasil desde 1999. Desde 1990, desculpe. Agora, se todo mundo fica feliz, qual é a importância de o país crescer? É que todo mundo fica feliz no curto prazo. Quer dizer, e é impossível você ter desenvolvimento econômico sem fazer algum sacrifício, não é? Sem poupar. Não é? Aí começa a briga outra vez, porque eu sou um economista pós-keynesiano. Não é? Eu me autodefino como um economista pós-keynesiano, clássico, da economia política clássica, e agora novo desenvolvimentista em relação ao Brasil. Então, e Keynes mostrou que a poupança é resultado do investimento, em vez de ser a teoria do porquinho. A teoria do porquinho é aquele porquinho que a gente ganha quando é criança. Você vai poupando ali e depois você pode comprar alguma coisa. O que o Keynes mostrou é que um país não funciona assim. Um país, desde que haja crédito, os empresários vão buscar crédito, investem, com isso o país cresce e com isso a poupança aumenta. Então a poupança é consequência. Então, o país, quer dizer, o país que quer crescer, ele precisa fundamentalmente aumentar o investimento. É por isso que toda essa minha teoria está baseada em estimular o investimento privado. Porque o Estado também tem que fazer investimento, e isso é importante, mas o Estado geralmente é responsável por 20% do investimento. Os outros 80% é o setor privado. Quer dizer, o que acontece no Brasil é que o setor privado e o Estado investem muito pouco. Quer dizer, e o setor privado investe muito pouco porque essa taxa de câmbio é apreciada no longo prazo, ou porque há um populismo fiscal que faz com que você você perca a competitividade, as empresas perdem a competitividade porque torna-se mais barato, em vez de fabricar aqui no país, importar. Isso é que dá quando você tem uma taxa de câmbio apreciada. E dessa maneira o país não cresce. Quer dizer, agora, então, se nós queremos crescer, a gente tem que fazer um certo sacrifício. Precisa cortar um pouco o consumo, quer dizer, dos rentistas principalmente, mas infelizmente também os trabalhadores precisam, né, sofrer alguma redução no curto prazo. Quer dizer, e ninguém quer isso, né? A ideia de poupança, a ideia de você resistir ao consumo imediato, está muito fraca. É muito forte no Brasil. É muito fraca resistir. É muito forte a alta preferência pelo consumo imediato. Então, realmente não é fácil crescer. O livro o senhor traz, ainda que rápidas pinceladas, temas sobre os quais o senhor já aprofundou bastante, que é a história, como é que a gente chegou nesse ponto. Isso. Né? E o senhor fala que o Brasil construiu essa ideia de nação dos anos 30 até os anos 90. Isso. E que, a partir dos anos 90, as elites foram, digamos, cooptadas por essa ideia de fazer uma aliança subordinada ao capital financeiro, desprezando a população, enfim, tem uma atitude subalterna em relação ao mundo, né? É possível retomar, quer dizer, nós tivemos esse período de 30 a 90 e agora estamos numa contramaré. Sim. É possível, de alguma maneira, reavivar essas ligações que fizeram a sociedade brasileira entender que a nação era fundamental no seu futuro? Veja, eu acho que, em princípio, é. Né? Quando você olha os países que realizaram o seu alcançamento, o seu catching up no século XX... Explica o que é esse conceito de alcançamento. Então, alcançamento, o catching up, é você crescer mais que os países ricos, de forma que a distância em relação
em termos de renda por habitante, do Brasil, do país, em relação aos países ricos, especificamente aos Estados Unidos, vai diminuindo. Isso é o catching up. Quer dizer, o Brasil teve um grande desenvolvimento entre 1930 e 1980. Quer dizer, e então realizou o catching up. Quer dizer, eu creio que a renda per capita americana era 5 vezes maior em 1930 e em 1980 era 4 vezes maior. Então melhorou a situação. Caminhamos um pouco na direção certa. Agora, desde 1980, nós não caminhamos mais. Nós estamos ficando para trás, na verdade. Nós estamos... E por quê? Né? E por que nós crescemos tanto naquele período e por que nós paramos? Nós crescemos tanto naquele período porque, primeiro Getúlio Vargas e depois os militares, né? Mas primeiro Getúlio Vargas e Juscelino colocaram como meta fundamental para o Brasil a industrialização. Né? E adotaram políticas, né, muito fortes para industrializar o país. Fundamentalmente, o que eles fizeram, né, foi manter uma taxa de câmbio competitiva. Indiretamente, né, através de tarifas e subsídios, ou então através de sistemas de câmbio múltiplo, né, um câmbio para importar tais coisas, outro para outras coisas, e com isso, de 1930 até 1990, o Brasil neutralizou a doença holandesa. Por outro lado, a taxa de juros era muito baixa. Né? Em consequência de tudo isso, a taxa de câmbio era competitiva, as empresas estavam estimuladas a investir, investiam bastante. Né? O Estado também tinha uma poupança pública, que nos anos 70 chegou a ser 3% do PIB, né? Em média, quer dizer, de forma que, com isso, a taxa de investimento era 25%, 26% e o Brasil crescia fortemente. Desde 1990, depois teve a crise da dívida externa nos anos 80. Desde 1990, o Brasil mudou de regime de política econômica. Quer dizer, o regime que valeu entre 30 e 90 era um regime desenvolvimentista, que não garante tudo, não, porque se for mal administrado, ele cria problemas. Então, nós tivemos uma crise nos anos 60 porque houve má administração do lado do Juscelino. Né? Mas a questão de Brasília custou muito caro. E depois, nos anos 80, também houve má administração. Aí, primeiro dos militares, depois dos democratas, né? E nós vivemos em crise. Agora, quer dizer, eu esperava que a partir de 1990 o Brasil fosse crescer muito, né? A partir de 94, desculpe, porque esse baixo crescimento, essa quase estagnação nos anos 80 era causada por essa crise da dívida externa e era causada pela doença holandesa não neutralizada, né? Em outras palavras, era causada por juros altos e câmbio apreciado, tornando as empresas industriais não competitivas. Então, esse é o problema fundamental da economia brasileira. É esse o desafio que nós temos que enfrentar. Né? Agora, você fez uma pergunta que eu acho que eu não respondi direito. Será possível retomar? Então, isso. Não, então, sabia que eu tinha... Só que, talvez, antes de seguir para aí, nesse início de resposta, você destacou muito a importância da indústria para o processo de desenvolvimento. Por que a indústria é importante para o desenvolvimento? O que ela tem de diferente dos outros setores da economia que a torna tão significativa? É um sinal muito claro, né, da crise que nós vivemos. Né? E da crise de perda da ideia de nação que nós vivemos. Por quê? Porque quando eu tinha 20 anos, isso foi lá no ano de 1955, eu descobri a industrialização, o desenvolvimentismo, o nacionalismo econômico. Né? Eu descobri que Getúlio Vargas era a grande figura que estava liderando esse processo desde 1930 e que o Brasil estava fazendo, então, tendo um grande desenvolvimento com uma ideia de nação forte e uma estratégia, uma política fundamental de se industrializar. Isto era o que nós devíamos fazer. E, em 1955, ainda...
quando eu aprendi essas ideias com Hélio Jaguaribe, Inácio Rangel, Guerreiro Ramos, Roland Corbusier, enfim, grandes intelectuais nacionalistas. Quando eu aprendi isto, né, ainda havia no Brasil a ideia de que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Era o que os liberais diziam. Era o que a imprensa liberal dizia. Então eu discutia com eles. Quando chegou no final dos anos, 5 anos depois, no final dos anos 80, no final dos anos 50, né, depois do governo do Juscelino, essa discussão acabou e nunca mais voltou no Brasil até recentemente. Por que acabou? Porque todo mundo ficou convencido, né, de que o Brasil, o desenvolvimento de um país depende da sua industrialização. Afinal, se ficou convencido com isso, então os governos, desde então até 1990, né, adotaram como estratégia fundamental adotar toda a política possível e imaginável para você industrializar. Em 1990, o Brasil mudou de regime de política econômica. Deixou de ter um regime de política econômica desenvolvimentista e, portanto, nacionalista também, nacionalismo econômico, nunca étnico, e passou a ter um regime de política econômica liberal, ou neoliberal. Livre mercado para os monopólios poderem trabalhar. Aí é uma brincadeira. Mas, quer dizer, aí o Brasil, que crescia a 4,5% ao ano, per capita, passou a crescer 1%. E desde 1980 ou 1990, não faz muita diferença, é um pouco pior, desde 1980, a nossa taxa de crescimento per capita tem sido 1%. Quase estagnação no regime de política econômica liberal. Então, e a meu ver, isso acontece porque, de um lado, o Estado brasileiro não conseguiu, perdeu a sua capacidade de investir, aí houve o populismo fiscal que governos de direita e de esquerda fizeram nesse lado, e de outro lado, né, a taxa de câmbio ficou muito apreciada, os déficits encontrados foram grandes, então nós tivemos, né, o populismo cambial. Os dois somados, né, o Brasil está condenado, né, à semi-estagnação que começou em 1980. Mas essa pergunta, eu acho que é uma coisa que aparece muito hoje em dia, com o seguinte raciocínio: olha, a indústria não é mais o que era antes para os países todos, Estados Unidos, hoje a indústria também perdeu importância, agora, digamos, o Brasil precisa se dedicar ao setor de serviço, setor terciário, a indústria no mundo todo não é mais aquilo que já foi, a indústria, o desenvolvimento causa muito problema ambiental, então a gente precisa reduzir o ritmo, essa coisa de aumentar a produção industrial não passou do seu tempo, tem muito esse discurso, inclusive na esquerda, que em alguns setores da esquerda tem uma certa resistência, para dizer o mínimo, em relação à indústria. Acham que a indústria é coisa do passado, que a gente tem que investir nos serviços, que o futuro são os serviços. Então, eu queria que o senhor comentasse isso, porque tem muita gente de esquerda que prega isso. Então, veja, o desenvolvimento econômico é um processo de aumento da produtividade. Quer dizer, a produtividade é a produção por trabalhador, ou produção total do país per capita, que é uma outra medida de produtividade mais imprecisa, mas é. Como é que aumenta a produtividade, né, de um país? Tem 2 jeitos. Um é você produzindo os mesmos bens e serviços, mas produzindo esses bens e serviços mais eficientemente, reduzindo o número de trabalhadores, fazendo com que uma parte do trabalho sejam substituídos por máquinas, né? E com isso você aumenta a produtividade na produção de tecidos, na produção de copos, na produção de móveis e assim por diante. A outra estratégia é você, além de continuar fazendo esse trabalho nos setores antigos, é você entrar em novos setores em que o valor adicionado per capita, a produção adicional que as empresas produzem por habitante, seja maior. Porque aí, para isso eu preciso ter mão de obra
capaz, qualificada ou razoavelmente qualificada. Porque aí, quando eu faço, em vez de investir em tecidos, eu começo a investir em automóveis ou em celulares, aí então o aumento da produtividade acontece imediatamente, fortemente, né? E aí, para a população, isso significa salários melhores. Sim. Mais educação e salários melhores. Então, agora, você diz que a industrialização está um pouco fora de moda. Não sou eu que digo, nem concordo com isso. Eu sei, eu entendi. Eu entendi muito bem a sua pergunta. Então, na verdade, nesse raciocínio, o que interessa é o valor adicionado per capita das empresas. Né? Então, hoje existem várias empresas de serviços que também têm alto valor adicionado per capita. Sim. Então, elas devem ser incluídas também nesse processo. E é por isso que, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu passei a usar um conceito. Né? Em vez de falar em industrialização, eu falo em sofisticação produtiva. Quer dizer, porque sofisticação produtiva é você produzir bens e serviços com um valor adicionado per capita mais alto, que paga salários mais altos. Não necessariamente num chão de fábrica tradicional, como a gente conheceu no início do século. Não necessariamente, porque você tem serviço, não tem chão de fábrica. Mas tem muita indústria que tem chão de fábrica ainda, o valor adicionado per capita dela é muito maior do que o da agricultura, né? E, portanto, continua valendo. Mas a ideia mais geral é a ideia da sofisticação produtiva. Né? E é isso que eles... Quer dizer, quando você... O que está acontecendo no Brasil é que, no Brasil, em vez de nós termos uma sofisticação produtiva, nós estamos tendo uma dessofisticação produtiva. Porque o desenvolvimento econômico, então, é a transferência, é o aumento da produtividade, que é fundamentalmente a transferência de mão de obra de setores com baixo para setores com alto valor adicionado per capita. De setores com baixa sofisticação tecnológica para setores com alta sofisticação tecnológica. De setores que pagam salários muito baixos para um setor que pague salários muito mais altos, porque é mais sofisticado tecnologicamente. Então, essa é a estratégia que nós temos que adotar, né? Só que nós estamos, quer dizer, fazendo exatamente o contrário. Quer dizer, nós estamos fazendo, não é, um processo de nunca usei essa expressão, mas é isso, de dessofisticação produtiva. Porque se sofistica, dessofistica. Né? Quer dizer, não, é só olhar a indústria brasileira. A indústria brasileira representava 21% do PIB, a indústria só de transformação. Hoje representa 10%. Está aí para metade, um pouco menos da metade. De 1980 para cá. Quer dizer, então você transferiu, quer dizer, mão de obra para serviços de baixo valor adicionado per capita, né? E é claro que a economia, então, cresce muito lentamente. Né? A economia cresce lentamente porque você investe pouco e porque você investe cada vez mais em atividades menos sofisticadas produtivamente. Né? Mas é isso que nós estamos fazendo. A meu ver, é uma loucura. Mas você fez uma pergunta que eu ainda não respondi logo no começo, e eu estou bem lembrado, que é, mas será que é possível ainda? Isso. Então, será que é possível? Né? Por que não? Então, os países que realmente cresceram durante o século XX foram os países do leste da Ásia. E mais recentemente também os países do sul, sudeste da Ásia, como Índia, Vietnã, Malásia. Então, se eles continuaram a crescer, e se vários deles, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, já são países ricos, né? A China está ficando um país rico em breve, né? Por que nós não podemos fazer? Qual foi a diferença de comportamento desses países em relação ao Brasil? Em 1980, o nível de desenvolvimento desses países era igual ao do Brasil, menos a China. A China estava bem atrás. Né? O que aconteceu? Nós paramos em 1980 e eles continuaram a crescer. Por quê?
procuram, quer dizer, vem a teoria de que foi porque eles investiram mais na educação do que nós. Isso é um pouco verdade, mas o fato é que nós crescemos muito com uma educação menor, desde 1988, afinal, desde a nova Constituição, o Brasil tomou jeito, né? As elites brasileiras se deram conta da loucura que estavam fazendo e o Brasil passou a investir muito mais em educação. E a educação tem melhorado devagar, porque demora mesmo, mas acabou o analfabetismo. Então, essa explicação de educação, né, é boa para o longo prazo, mas para entender porque o Brasil parou, não é. Então, o que foi? Essencialmente foi porque, na década de 1980, houve a grande virada nos países ricos. Os países ricos também eram desenvolvimentistas. Entre 1930 e 1980, esses países eram desenvolvimentistas. Era um desenvolvimentismo democrático, era um desenvolvimentismo leve, a intervenção não era forte, porque não precisa de uma intervenção forte do Estado, só no começo da industrialização, depois você pode ficar com muito menor. Mas o fato é que, por exemplo, o Banco Mundial, né, que é um banco que segue as políticas definidas pelo governo americano, o presidente é sempre um americano, né, o Banco Mundial era digamos, o ninho, né, dos economistas desenvolvimentistas do mundo inteiro, né. Isso virou, né, radicalmente em 1980. Né. O norte foi tomado, os países ricos foram tomados pelo neoliberalismo. Mas eu perdi a pergunta que você... Não, você estava explicando por que é possível a diferença entre o nosso crescimento dele. Por que eles conseguiram continuar crescendo e a gente parou? A educação não explica tudo. Não explica. Então, o que é que explica? Qual foi a diferença? É que, quando houve essa virada lá no norte, né, o Império, né, ou seja, os Estados Unidos e seus assessores, o Império decidiu que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Né? Todo mundo também tinha que virar neoliberal, todo mundo tinha que reduzir o tamanho do Estado e fazer abertura comercial, fazer abertura financeira, fazer todas as aberturas possíveis e imagináveis, desregular a economia, essas coisas. Quer dizer, o Brasil resistiu até 1990, o México resistiu até 1986, muito antes. Quer dizer, e depois entregaram. Enquanto que os asiáticos não. Quer dizer, eles conservaram as suas políticas desenvolvimentistas muito mais tempo. A China até hoje continua plenamente desenvolvimentista. Porque tem uma ideia de país, de nação, de um projeto. Exatamente. Quer dizer, e a Coreia do Sul e o Taiwan também. Em menor grau, eles foram mais influenciados, sofreram um pouco o mal, né, do liberalismo econômico, mas eles foram muito mais resistentes. E eu dou uma explicação para isso, uma explicação mais étnico-cultural. Né? Por que o nacionalismo econômico é tão difícil no Brasil? É porque a classe rica brasileira se imagina europeia. Né? Somos brancos europeus. E tem esse povão aí, mestiço, isso, aquilo. Então, um preconceito de raça e de classe violento. Agora, vá na Coreia. Qual é o coreano que pensa que é um europeu? Nunca. Vai ver a distribuição de renda na Coreia, ou nesses outros países que eu falei. É muito melhor do que aqui. Né? Então, eles têm uma ideia de nação, porque não é, isso está muito... Quer dizer, eles sabem que para desenvolver, eles têm que desenvolver todo o povo. Não pode ser uma pequena elite. Quer dizer, e nós não, nós queremos desenvolver o Brasil, mas só uma pequena elite. Isso é inviável. Mas é o que nós temos aí. É o conceito que a própria elite tem do país e de si mesmo, que acaba nos amarrando essa visão... É uma visão entreguista, é uma visão cosmopolita, como gosta de falar o Hélio Jaguaribe. Mas é que é prenunciado. Quer dizer, é uma ideia que reproduz o nosso complexo de inferioridade colonial. O nome que eu aprendi antes do conceito do Nelson Rodrigues, que é complexo de vira-lata, era o complexo
o complexo de inferioridade colonial. Isso eu aprendi lá com os intelectuais nacionalistas do ISEB, aqueles que eu citei aí agora mesmo, né? Agora, para voltar a essa ideia, o senhor defende que é preciso formar uma coalizão de classes desenvolvimentistas, com empresários industriais, o agronegócio, trabalhadores, classes médias. Isso é viável, voltando à questão? Como é que, porque a gente está com tantos problemas no país de identidade, de falta de projeto, esse ódio que o senhor tem sempre apontado, como é que será possível a gente caminhar no sentido de uma coalizão, novamente, como recuperando coisas que foram feitas no passado? Não é fácil. Quer dizer, cada vez fica mais difícil porque, né, há 10 anos atrás, quando o Lula foi eleito, em 2002, quase 16 anos atrás, né, nessa ocasião, ainda havia uma classe de empresários industriais relativamente grande. Né. Nesses 16 anos, né, houve uma redução brutal da participação da indústria no PIB. Né. O número de empresas que fechou foi enorme, o número de empresas que virou meramente importadora, né, em vez de produzir aqui localmente, porque ficava mais barato devido ao câmbio, foi muito grande. De forma que, digamos, a base empresarial para você ter uma coalizão de classes desenvolvimentista diminuiu. Não obstante, o fato também é que o Lula estava indo bem. O Lula estava conseguindo fazer uma coalizão de classes, né? Até, quer dizer, no seu governo, nos 8 anos do seu governo. Só que ele deixou que o câmbio se apreciasse demais, foi o erro dele. Aí veio a Dilma, cometeu uma série de erros, né? Além de ter que enfrentar essa herança de uma taxa de câmbio muito apreciada, que dificultava muito o seu governo. E o resultado é que, lá por volta de 2012, meados de 2012, né, essa coalizão de classes desenvolvimentistas que estava sendo montada foi-se embora. Né? E os empresários, né, viraram de lado e foram se associar aos liberais. Né? E, então, ficou difícil. Né? Mas eu não acho que... Mas sempre é possível. Né? Porque uma coisa certa, se o Brasil quer se desenvolver, se o Brasil quer novamente fazer o alcançamento, ele tem que ter uma coalizão desse tipo. Quer dizer, nessa coalizão, eu creio que a burocracia pública poderá ter um papel um pouco maior, né? Mas existe muito empresário jovem, inclusive, quer dizer, loucos para fazer investimentos, né? E que ou eles fazem os seus investimentos, ou então eles vão embora do Brasil. Né? A quantidade de jovens brilhantes que nós estamos perdendo o tempo todo, né? E é por falta de uma política, né, econômica que garanta crescimento e, portanto, garanta oportunidades. Quer dizer, eu já estou na época dos meus netos. Né? Quer dizer, os meus netos hoje enfrentam uma dificuldade, enfrentam oportunidades de crescimento e investimento, seja como empresários, seja como administradores de empresa ou profissionais liberais, é muito mais difícil para eles do que para nós. Para nós, quer dizer, para mim, porque quando eu tinha a idade deles, era nos anos 50, o Brasil crescia enormemente, então as oportunidades estavam sempre presentes. Né? Agora não mais, agora estamos aí nessa taxa de crescimento muito baixa. Então, e aí a questão que se coloca é saber se... É tentar montar uma colisão, né? Isso depende muito, inclusive, da liderança política, né? Porque a gente pensa muitas vezes que as classes sociais é um dado que o político encontra. Não, se você for ler, né, o melhor analista de classes sociais do século XX, que chamava-se Nikos Poulantzas, era um grego-francês, né, marxista, quer dizer, ele mostra que as classes sociais são, em parte, construídas pelo Estado, né, como classe com capacidade de... Isso aconteceu muito no Brasil. Né? Quando o Getúlio chegou ao poder, mal havia uma classe de empresários industriais, né? E não havia, certamente, uma classe de alta tecnoburocracia. Ele construiu as duas, ou ele ajudou a construir as duas. Então,
nós temos que fazer coisas semelhantes atualmente, quer dizer, se nós quisermos voltar a crescer. Então, agora, além disso, né, nós temos que mudar fundamentalmente a nossa política macroeconômica. Porque a novidade do novo desenvolvimentismo, esse aqui acho que é o 4º livro que eu publico sobre ele, e é o livro mais aplicado, mais simples de entender, né? É uma coisa bem objetiva e bem prática. Mas a ideia, quer dizer, fundamental deste livro é que existe uma estratégia de desenvolvimento, né, possível para o Brasil ainda. E essa estratégia é principalmente macroeconômica. Isso é uma novidade muito grande, porque eu me considero também um desenvolvimentista clássico, porque os meus mestres foram esses que eu citei, Inácio Rangel, Jaguaribe e principalmente Celso Furtado, que não era daquele grupo, mas era ligado. Muito bem. O desenvolvimentismo clássico não tinha uma macroeconomia. Eles simplesmente copiavam a macroeconomia keynesiana. Eles estavam inteiramente voltados para a chamada política industrial. Ou, mais especificamente, eles estavam voltados para o planejamento econômico. Política industrial entendida como uma coisa bem restrita, tarifas e tal, não com esse aspecto macroeconômico. Então, mas isso mistura, porque então, nós não sabíamos nada de política macroeconômica e o que nós fazíamos era criar estímulos à indústria. Nós protegíamos a indústria de um jeito ou de outro. Né? Ora, o novo desenvolvimentismo vem com uma ideia muito diferente em relação a isso. Ela vem dizer o seguinte: olha, a indústria brasileira, ou setores sofisticados produtivamente brasileiros, existentes e potenciais, eles não precisam mais de grande proteção. O Estado não precisa protegê-los. Então o Estado precisa o quê? O Estado precisa garantir igualdade de condições da competição. Isso é uma coisa interessante, não é? Quais são as funções do Estado moderno, do Estado capitalista? A função econômica tem funções sociais e culturais, claro, também. Mas a função econômica específica do Estado moderno, do Estado capitalista, é garantir as condições gerais da acumulação de capital. Ou seja, é facilitar o processo de investimento, em parte do Estado, aqueles 20%, outra parte do setor privado. E o que significa isso? Quais são as condições gerais, né, da acumulação de capital ou do investimento? Em primeiro lugar, o Estado precisa garantir capital humano, precisa educação fundamental em todos os níveis, que nós nos atrasamos, e precisa saúde, que também nós nos atrasamos, agora temos o SUS, graças a Deus. Né? E a luta dos brasileiros. Né? Querem destruir, né? Querem destruir. Segundo, você precisa de instituições que garantam o funcionamento do mercado, que garantam a propriedade e garantam os contratos, de forma que, né, os empresários se sintam seguros quando investem. Terceiro, você precisa de um sistema financeiro que financie o investimento. Nós estamos acabando com ele atualmente, que o setor privado nunca fez isso, mas o setor público, fundamentalmente através do BNDES, fez isso. Está sendo estrangulado. Quarto, né, você precisa de investimentos na infraestrutura, que o Estado tem que fazer diretamente ou pode fazer concessões para o setor privado, mas sempre planejando, porque o mercado não funciona nesse setor. Né? Não tem competição, são setores monopolistas, naturalmente ou quase monopolistas. Além dessas 5 que eu acabei de citar, aí veio Keynes e disse, não, mas todas essas condições gerais são do lado da oferta. Oferta, quer dizer, do lado da produção. Tentam tornar diretamente a produção mais produtiva, aumentar a produtividade. Mas é preciso também considerar a demanda. Quer dizer, o investimento depende não só de todas essas coisas que aumentam a eficiência da produção, mas depende de haver demanda, senão, porque o investimento sempre depende da taxa de lucro esperada.
Os empresários investem quando a taxa de lucro esperada é claramente maior do que a taxa de juros. Isso é chamada taxa de lucro do empresário, que é a diferença entre esses dois. Então, aí existe uma tendência à insuficiência de demanda nas economias capitalistas. Então, o Estado precisa garantir a demanda agregada, porque garantindo a demanda agregada vai garantir as oportunidades de investimento lucrativo para as empresas. Maravilha. Né? E aí, modestamente, porque é o último, né, chega o novo desenvolvimentismo. E diz o seguinte, veja, se for verdade o que eu digo, nós ficamos numa posição muito importante nessa história toda. Diz o seguinte, olha, não basta ter demanda. Não adianta nada você ter demanda se você não tiver acesso a ela. Como isso? Quer dizer, o que é que dá acesso à demanda? O que dá acesso à demanda é uma taxa de câmbio competitiva. Se você tiver uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo, pouco importa se a demanda lá no resto do mundo, ou aqui no Brasil, está bombando, não tem a taxa de lucro, a taxa de juros, a taxa de câmbio está apreciada, as empresas estão sem acesso a esse mercado. A gente já está comprando produto chinês e... É claro, é mais barato, é mais barato. Quer dizer, essa ideia, não com a palavra acesso, mas essa ideia eu passei alguns anos para chegar nela, porque eu queria uma metáfora. Né? Eu dizia assim, nas minhas palestras, eu tenho uma inveja danada desse presidente Lula. Ele era presidente ainda naquela época. Por quê? Porque o Lula inventa uma metáfora para cada coisa, né? E funciona, fica claro as coisas. Eu preciso arranjar um também, não é, para explicar o papel da taxa de câmbio no desenvolvimento econômico, porque isso na literatura econômica ortodoxa e heterodoxa, o câmbio não está lá, ponto final. Não existe câmbio para pensar desenvolvimento econômico. E aí veio, afinal, depois de muito pensar, afinal veio a ideia. Quer dizer, a taxa de câmbio é como um interruptor de luz, que liga ou desliga as empresas da sua demanda ou do seu mercado. Então, a taxa de câmbio é que dá acesso ou nega acesso. Né? Você veja, entre 2007 e 2014, a taxa de câmbio estava a cerca de R$3 por dólar, quando precisava entre 3,80 e 4. Quer dizer, eu, empresário, com uma taxa de câmbio de R$3, quando o que é bom para uma empresa eficiente, competente, é 3,80, né? São 80 centavos de diferença. Né? Eu não invisto, é muito mais barato comprar do exterior. Né? E se ele não comprar ele próprio, né, os seus concorrentes vão comprar, portanto, não tem muito jeito. Então essa é uma coisa muito inovadora no novo desenvolvimentismo, e é bom ter muito claramente. No livro, o senhor fala dessa fase de 30 a 90. Sim. E como o senhor falou já aqui no início, nem tudo foi maravilha, não. Teve vários problemas. Isso. O senhor aponta 3 pontos que não foram abordados, que não tiveram preocupação dos governos e que eram fundamentais para a gente construir um país de outra maneira. O senhor fala no excessivo endividamento externo, né, na verdade, na existência dessa sensação de que a gente precisa se desenvolver com o capital externo. Sim. A questão da educação, que o senhor já tocou, que a gente demorou muito para investir de forma maciça na educação, e a reforma agrária. Né? A reforma agrária ainda é um ponto importante para que a gente pense o país daqui para frente. Quer dizer, a reforma agrária que foi feita praticamente em todos esses países que o senhor citou ali, que tiveram um bom desenvolvimento, um desenvolvimento mais inclusivo e não tão concentrador como a gente teve. A educação, de alguma maneira, foi sendo objeto de melhoria. Resta aí a rejeição ao endividamento externo e a reforma agrária. Como lidar com esses 2 pontos? Então, o problema da reforma agrária é uma coisa muito triste, porque nos anos 50 houve uma grande discussão sobre esse assunto. Né? E
E aqui eu vou e a tese era que, se você não fizesse a reforma agrária, você não teria condições para crescer. As empresas não investiriam e essas coisas. E, infelizmente, não foi assim. Quer dizer, não foi feita a reforma agrária e o Brasil cresceu enormemente naquele período. Né? Com a industrialização... A industrialização aconteceu sem reforma agrária. Quer dizer, em muitos outros países, quer dizer, os Estados Unidos teve uma reforma agrária importante, né? Os países do leste asiático tiveram, quer dizer, os países europeus todos, a propriedade é pequena e média, né? Principalmente, não é o latifúndio, quer dizer, e aqui não. Aqui nós fizemos a nossa revolução industrial sem fazer reforma agrária. E isso é uma causa muito grande da desigualdade que existe no Brasil. Porque a reforma agrária tem dois objetivos. Um objetivo é diminuir a desigualdade. O outro objetivo é aumentar a produtividade. Quer dizer, essa segunda batalha nós perdemos. Quer dizer, naquela época ainda, anos 50, você podia discutir, mas hoje a grande eficiência da agricultura de exportação, né, do agronegócio, é indiscutível no Brasil. De forma que, quando a gente defende a reforma agrária hoje, a gente tem que defendê-la em termos de política de distribuição de renda e não em termos de política de desenvolvimento. Então, e é por isso, então, que você investe menos. Assim, os países acabam investindo menos em reforma agrária, né, porque ela não é condição para o crescimento. Ou não tem sido. Né? Porque esse é Mas ela já foi feita naqueles outros países, né? Mas aqueles países foram feitos, isso foi uma maravilha. Né? E fizeram antes de se industrializar. E para se industrializar. Quer dizer, mas é o que eu estou contando aqui no caso nosso. Né? Quem percebeu isso com muita clareza já naquela época foi Inácio Rangel. Né? Ele falava sobre isso, as pessoas ficavam muito bravas. Não, eu não estou sendo contra. Eu estou falando que, infelizmente, né, não foi necessária. Né? É porque a gente... E esse é um problema muito importante. Né? Como é que você cresce, como é que você volta ao desenvolvimento econômico sem exigir sacrifício de ninguém? A esquerda tem enorme dificuldade com isso. Quer dizer, eles acham sempre que os salários são baixos no Brasil, o que é pura verdade. Que a desigualdade no Brasil é enorme, o que é pura verdade. Né? Então, eles acham que um governo deve chegar no governo e promover o aumento dos salários, promover a diminuição da desigualdade, etc, etc. Foi o que o Lula fez, essencialmente. E não dá certo. Né? Você tem que combinar essa diminuição da desigualdade com o incentivo à acumulação de capital pelas empresas e pelo Estado. Né? A carga tributária brasileira aumentou fortemente de 1988, que é a Constituição, para cá. Era 22%, hoje está em 33% do PIB, assim, grosso modo. Então, teve 11 pontos de aumento percentual. Quer dizer, para onde foi? Quer dizer, em cima disso, houve uma diminuição da poupança pública. Então, em vez de 3, eu vou pôr só 2. Então, isso também foi-se embora. Então, eu tive um aumento de carga tributária de 11 pontos percentuais e mais 2 do outro lado. Então, são 13. Onde é que nós gastamos isso? Quer dizer, nós gastamos numa coisa muito boa, que foi o estado do bem-estar social. E nós gastamos em duas coisas muito ruins, que foram os juros recebidos pelos rentistas e, segundo, os salários e aposentadorias excessivas recebidas pelos servidores públicos brasileiros. Então, esse é um problema de difícil solução, mas é bem objetivo. Quer dizer, se nós quisermos, quer dizer, a direita quer crescer sem nenhum sacrifício para os rentistas. Né?
E a direita, desculpa, a direita quer crescer sem nenhum sacrifício para os rentistas, né? E a esquerda sem nenhum sacrifício para os trabalhadores. Não funciona, nenhuma nem outra, infelizmente. O governo tem que ser capaz de equilibrar essas duas coisas, que não é fácil, né? Mas ele tem que ser capaz de fazer isso, ou então ele não vai para frente. Falando nos juros, tem uma tabelinha muito interessante aqui no livro sobre o gasto com juros e o gasto com educação e saúde. Que mostra que é uma distorção. É um escândalo, é um escândalo. Como se explica? O senhor não tem uma explicação como é que a gente pode ter essa política de juros que é tão... é uma distorção que drena tanto dinheiro do público, né, do Estado, para uma parcela tão minoritária. Então, quer dizer, eu acho que a crítica ao problema dos juros no Brasil foi iniciada por mim em 2001. Eu e o Nakano fizemos um artigo naquela ocasião, longo tal, que aí houve um grande debate, nacional. Eu tenho tem lá num cantinho do meu site, está esse debate. Talvez até dar os dados. Dá os dados aqui. Então, as despesas com juros, saúde e educação em 2016. Né? Vamos usar só o percentual. Isso. O percentual do PIB dedicado, jogado para os juros, foi de 6,2%. Isso. Em comparação, o percentual do PIB para a educação foi de 3,6%. E o para a saúde de 5,2%. Quer dizer, o percentual para os juros foi maior, tanto do que o percentual do PIB para os juros foi maior, tanto do que o para a saúde quanto o para a educação. Então, e aí o que dizem os liberais? Eles dizem que os juros no Brasil são altos porque nós somos irresponsáveis fiscalmente e temos déficits públicos, etc. Ora, isso é falso. Por que é falso? Claro que é bom ter equilíbrio fiscal, eu sou a favor dele, mas essa relação direta com juros não funciona. Quer dizer, nós tivemos equilíbrio fiscal entre 1989, o primeiro ano do segundo mandato do Fernando Henrique, até 2012. Então, durante 14 anos, ou 16, não, 14 anos, durante 14 anos, nós tivemos um superávit primário, né, aceitável, de acordo com o necessário, e, portanto, estava ótimo. E os juros baixaram muito pouco nesse período. Eles dizem também que o juro é alto no Brasil porque o custo, quer dizer, o risco Brasil, né? Aí não é bem o custo, é o risco Brasil, ou seja, a porcentagem de juros que os estrangeiros pedem para investir no Brasil é muito alta. Não é verdade, né? Quer dizer, isso desde o começo ficou muito claro que a taxa de juros brasileira é bem mais alta do que seria previsível dado o custo dos financiamentos internacionais. E esse é um dos motivos, inclusive, porque os empresários se arriscam e vão tentar se endividar em dólares. Então, qual é o motivo, se não é isso também? O motivo fundamental, a meu ver, é o enorme poder dos financistas e dos rentistas no Brasil. Quer dizer, os bancos têm um privilégio imenso, né? E sua taxa de lucro está em torno de 22%, 23%, 24% ao ano. A indústria em torno de 5%. Assim não dá. Quer dizer, porque... Então esse problema tem que ser enfrentado. Aí eu falo em lucro. Né? Ninguém quer, só que é curioso, ninguém quer saber de falar em lucro. Né? Não, o Estado brasileiro precisa garantir uma taxa de lucro satisfatória para a indústria ou para o setor sofisticado produtivamente, né, de bens comercializáveis. Né? Isso é fundamental, é por isso que o câmbio precisa ser competitivo e é por isso que a taxa de juros precisa ser baixa. Né? É porque é para haver uma taxa de lucro para os empresários. No Brasil, hoje, quem tem bom lucro são as empresas do agronegócio
e são as empresas de serviço interno que não têm competição internacional. Agora, a indústria, né, sofreu muito, né, e sofreu no lucro, quer dizer, e, portanto, sofreu no investimento e no crescimento. Vamos falar um pouco mais de política aqui. A gente, o senhor que conhece bem o empresariado, eu estou surpresa com essa migração de pessoas do mercado financeiro e mesmo do empresariado para ideias de extrema-direita, antidemocráticas. Por que está acontecendo isso? Eu não estou nem um pouco surpreso. Bom, triste, eu estou rindo. Eu estou rindo aqui, mas é para chorar, não é para rir, né? Não, porque o empresariado já teve fase, o senhor lembra no livro? Você já deve ter percebido que eu não tenho muita simpatia pelo liberalismo. Eu sei muito bem que o liberalismo teve uma contribuição, que foi, ele lutou lá no século XVIII já, pela garantia dos direitos civis, né? Liberdade, propriedade, não ser julgado sem prévia lei, não ser julgado sem defesa, uma série de coisas que são muito importantes, né? Que a Operação Lava Jato é especialista em derrubar, mas é coisa muito importante, foi um avanço. Agora, salvo isso, o liberalismo é uma ideologia muito autoritária. Eles são contra a democracia, sempre foram. Quer dizer, o liberalismo tornou-se dominante nos países ricos da Europa lá por volta de 1800, 1815, por aí, no começo do século XIX. Quer dizer, e aí já havia o povão demandando democracia. Eles diziam não, não e não. Mas o que era a democracia? O que é a democracia? Democracia é um regime econômico, definido minimamente, é um regime econômico que garante os direitos civis e o sufrágio universal. Os direitos civis, tudo ok para eles, para os liberais. Agora, o sufrágio universal, never. Por quê? Não é porque eles diziam que o sufrágio universal ia dar a tirania da maioria, né? E que expropriaria os ricos, isso e aquilo e tal, e com essa... É a tirania da minoria, né? Quer dizer, então, e essa posição continua. Quer dizer, eles tiveram que ceder em relação ao sufrágio universal, e aí foi na virada do século XIX para o XX, que aí, um atrás dos outros, os países ricos todos adotaram o sufrágio universal, né? Mas sob pressão. Mas, quando fizeram isso, imediatamente trataram de limitar o mais possível o poder dos políticos que fossem eleitos. Então, não só pelo famoso sistema de divisão de poderes, né, o checks and balances em inglês, né, não só isso, mas de duas maneiras muito perversas. Uma é comprando os políticos, financiando suas campanhas eleitorais, com dinheiro, como é que chama, regular ou irregular, pouco importa, mas, né, os ricos fazem questão de comprar os deputados, os políticos, e os políticos se sentem muito felizes com isso, né? Por que, por exemplo, o PSDB, né, lutou tão fortemente contra o financiamento público de campanhas? Porque, né, ele queria ser comprado pelos seus empresários, né, e ficava tudo em casa. Isso é uma coisa. A outra coisa que a burguesia faz para limitar a democracia é que eles limitam eles querem transformar boa parte do Estado em agências técnicas, sem qualquer intervenção da política. Supostamente. É o Banco Central, quer dizer, é o principal dessas instituições, mas as agências reguladoras são outras, né? Eles querem que seja técnico. Claro, porque se for técnico, não for político, né, é facilmente comprável. Agora, se for político, pode comprar também, nada impede, mas, quer dizer, o chefe, o presidente, o governador, ele vai sofrer as consequências, né, disto. Enquanto que aqui, né,
o que o presidente do Banco Central pode ter de mais triste para ele é que ele é demitido do Banco Central e arranja um emprego no setor financeiro. E acabou-se. Não existe, não é o caso político. Então, quer dizer, o liberalismo é profundamente antidemocrático. Né? É por isso que eu não estou surpreso. Quer dizer, mas o Bolsonaro não é democrata. Claro que democrata, é um fascista. Né? Mas ele defende, né, a liberdade, ele defende a... Que liberdade? Ele defende a... Como é que chama? As finanças. É isso. Né? Ele resolveu adotar um economista radicalmente liberal, tão liberal quanto o que o Alckmin também arranjou, que é o Pércio Arida. Né? Quer dizer, e com isso eles obtêm apoio desses liberais profundamente antidemocráticos. Bom, que aqui no Brasil nós tivemos... O que foi o impeachment da Dilma? Foi um ato autoritário, né? Quer dizer, apoiado por quem? Pelos liberais. Então, eles dizem a única solução é a democracia liberal. De jeito nenhum. Quer dizer, a boa democracia que nós conseguimos fazer até hoje é o que eu chamo de a democracia social, em que você representativa, com alguma participação do povo em várias... Né, e não é, com um estado do bem-estar social muito grande. Né. Então, é um regime de compromisso, em inglês que é boa palavra, compromise. Em português, compromisso tem dois sentidos. Quer dizer... acordo. Acordo. Compromisso no sentido de acordo. Né. No fundo, a democracia é um grande acordo, porque você está aceitando, quer dizer, a minoria está aceitando não ter todo o poder, né? Quer dizer, e cedendo uma parte desse poder à maioria. No fundo, isso é um acordo. A social-democracia era muito claramente um acordo, porque nesse acordo, então, você construiu um estado de bem-estar social, que é uma forma de dar salários indiretos muito eficiente. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, quer dizer, quando você... Eu sempre, para entender isso, eu digo o seguinte, olha, hoje esses liberais querem acabar com a educação pública, não tão direta, eles não têm muita coragem disso, mas eles ficam com um desejo não satisfeito, porque não vem alternativa fácil. E querem acabar com o SUS, isso sem dúvida, né? Aí eu digo, então vamos fazer uma solução à la Thatcher para o Brasil. Nós, amanhã, né, vemos quanto é que custa o SUS, tantos bilhões de reais, muito bem. Eu pego esse dinheiro e divido pela população brasileira a partir de uma renda básica ou coisa que vale. E ponto. E agora saúde será cuidada por médicos e hospitais privados, pagando direitinho, acabou o direito universal à saúde. O que vai acontecer? Né? Vai haver uma diminuição da qualidade de vida e da segurança do povo brasileiro brutal. Quer dizer... tem consequências. Ou seja, isso tem consequências, mas isso mostra, né, como é ineficiente o consumo individual. Eu sempre dou para explicar isso, um caso muito simples. Quer dizer, nos Estados Unidos, que é o país mais atrasado dos países ricos, né? Nos Estados Unidos eles não têm um sistema universal de saúde. E a saúde nos Estados Unidos custa, não para o Estado, para o país como um todo, custa 17% do PIB. Nos países europeus mais avançados, Inglaterra, França, Alemanha e países escandinavos, o custo, você tem um sistema universal de saúde e custa apenas 11%. É muito mais eficiente o sistema público. Né? Então, quando eu vejo o ataque que eles fazem ao regime, ao sistema do Estado do Bem-Estar Social, é uma loucura completa. Né? É uma irresponsabilidade. É como também quando eles fazem esse ataque violento às tarifas, as baixas tarifas que a indústria brasileira ainda tem, uns 12% mais ou menos. Quer dizer, realmente é uma irresponsabilidade política e moral muito grande dessa gente. O senhor tem falado
bastante, acompanhado aí nas redes sociais, sobre a questão da democracia brasileira, sobre o processo eleitoral. O senhor tem defendido a participação do presidente Lula na eleição. Claro. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o estágio da democracia brasileira hoje. Então, o Brasil só é um país democrático a partir de 1985. Por que 85? Porque lá em dezembro ou novembro de 85, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que estabeleceu o sufrágio universal. Então, isso estabelecido e voltados os direitos civis minimamente, né, afinal, a partir de então, nós temos, do governo Sarney, por exemplo, no caso, nós temos uma democracia modesta, mas temos uma democracia, que eu acho que é consolidada, no sentido de que a ideia de você voltar a um regime pura e simplesmente autoritário está fora de cogitação. O Brasil é um país que já completou a sua revolução capitalista, isso significa que já tem uma classe de empresários muito grande, já tem uma classe média muito grande, muito maior, quer dizer, e não há nenhum grupo que seja claro que vá ganhar com voltar para a ditadura. Então, o sistema, os ricos têm um razoável controle sobre a política, não todos, né, mas um razoável, então a volta à ditadura não vai acontecer. Mas nós tivemos o impeachment da Dilma, e aquilo foi um puro golpe, um golpe parlamentar, mas sem dúvida, né? E o que você diz disso? Não, eu digo que isso foi um ataque, uma agressão à democracia brasileira grande, quer dizer, que desmoralizou, né, todo o processo político brasileiro, né, e estamos pagando por isso. Mas nós não estamos na ditadura. Quer dizer, a nossa democracia está aí. Quer dizer, o grande desafio que os países todos têm é como crescer e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da democracia. Quer dizer, melhorar a qualidade da democracia quer dizer diminuir a desigualdade, para começar. E quer dizer também, é claro, você ter algumas coisas serem resolvidas através de decisões diretas, usando plebiscitos, etc., ou referendos, e você ter um mecanismo de democracia participativa. E, curiosamente, o Brasil tem isso. O Brasil, nessa área de democracia participativa, especialmente, ele está, eu diria, é um país avançado, né? A Constituição brasileira tem cerca de 12 itens que, de alguma forma, estão relacionados com a ideia de democracia participativa. Porque a democracia participativa é uma coisa que foi originalmente discutida no Brasil pela Igreja, pelos setores progressistas da Igreja, né? E depois pelo PT, que tem uma das suas origens nesses setores progressistas da Igreja. Então, e nós avançamos nisso. Agora nós estamos nessa situação triste, mas veja, nós temos uma eleição aí, né? E essa é uma oportunidade, todo mundo sabe que essa é uma oportunidade para a democracia voltar a se consolidar, né? Mas isso depende de quem vai ser eleito e da capacidade dessa pessoa de tentar pacificar o país, porque vai ser necessário pacificar, né? Acho que já está claro para todo mundo que ódio não resolve coisa nenhuma, e nós temos desde 2014, ou desde 2013, o meu paper é de 2014 sobre isso. Então, depois eu dei uma entrevista para você, foi aí que a coisa ficou famosa, quando eu dei uma entrevista para você na Folha. Então, não há coisa mais antidemocrática do que o ódio, né? Porque a democracia existe permanentemente concessões mútuas, é o compromise, tem que fazer o tempo todo, e isso está bom que seja assim. Não dá para você ter uma classe só dominando como nós estamos tendo hoje, esse governo Temer, que é um horror. É um bando de criminosos lá no poder, né? E colocados por quem? Pelos liberais. Pelos liberais. Foram eles. Esse pessoal que está no governo não é bobo, né? E tem lá especialmente o Wellington Moreira Franco, que é um brilho, né, de estratégia, né? E ele percebeu, quer dizer, que como é que vou conseguir o apoio dos liberais? E encomendou para economistas liberais um plano, a ponte para o futuro,
né, para ser adotado pelo MDB, que nunca pensou nesses termos. E com isso, né, convenceu, né, a alta burguesia brasileira, né, liberal a dar esse golpe. Quer dizer, essa ascensão da extrema-direita é fruto dessa política desencadeada pelo PSDB, pelo MDB, quer dizer, é fruto disso, é fruto desse golpe? Não, acho que não. Quer dizer, essa direita aparece no Brasil em 2013, né? Nas manifestações de 2013, embora ela tenha começado por um grupo de esquerda, que era o grupo do Passe Livre, né? Ela acabou sendo caracterizada mais fortemente pela direita. E por grupos aí fascistas que aparecem. Nunca tínhamos tido isso antes. E eu acho que isso refletiu, né, o fato de que o PT é o primeiro governo de esquerda na história do Brasil. Você pode considerar, talvez o governo do Getúlio, o segundo governo do Getúlio Vargas, fosse também um pouco de esquerda. Mas durou 4 anos e ele foi derrubado, né? Aqui, né, durou 13 anos e meio, não é isso? Então já durou mais tempo, né? Mas, quer dizer, como a economia brasileira parou de crescer, quer dizer, bom, porque a economia brasileira durante o governo do Lula foi o único período nesses últimos 40 anos que cresceu, mas não foi graças à grande política adotada pelo PT, mas foi graças fundamentalmente a um boom de commodities, ao preço das commodities que aumentou fortemente, né? As nossas exportações triplicaram em valor sem quase aumentar nada em quantidade, então aquilo foi uma beleza. O senhor falou do processo eleitoral e eu queria lhe perguntar sobre essa... O senhor até se manifestou faz alguns dias sobre o processo no TSE. As eleições parecem estar com dificuldades de legitimidade, o sistema judiciário parece estar tendo uma interferência para tirar o Lula da disputa. O senhor acha isso bom para o processo democrático ou não? Quer dizer, como é a figura do presidente Lula, que foi esse pacificador, ou enfim, esse articulador desse consenso, está sendo atacado, a gente está vendo, pelo sistema judiciário. Como é que o senhor vê a figura do presidente Lula em face a esse embate que a gente está vendo esses dias? Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil nessa matéria, especialmente em relação ao Lula, é uma coisa impressionante. Mostra, né, o enorme poder de liderança do Lula, né? E ele não está enganando povo nenhum, ele fez o que ele sabe fazer e fez o melhor que pôde, né? E o povo está dizendo que ele deve ser candidato. Em cima disso, quer dizer, mas só que ele tinha 30% das eleições de voto. De repente aparece com 40%. Por que aumentou tanto assim? Eu não tenho nenhuma dúvida. É porque agora, quer dizer, uma parte da população descobriu que realmente o Lula e o PT passaram a ser perseguidos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E que o judiciário, especificamente o Moro e sua força-tarefa, e depois que se expandiu, chegou no Supremo, chegou lá no Tribunal Federal lá de Porto Alegre, mas essa gente, quer dizer, eles montaram um projeto de poder, e esse projeto de poder estava baseado em atacar dura e fortemente o PT e o Lula, né? O PT tinha digamos, não é goteiras, tinha um telhado de vidro, né? O Lula não acharam nada, né? Mas pouco importa. Eu vi isso com muita clareza, foi no dia em que o Lula foi conduzido forçado, né? Condução coercitiva. Condução coercitiva. Por quê? Porque naquele dia, pouca gente lembra disso, mas saiu publicada uma nota da Força Tarefa do Lava Jato. E o que dizia essa força-tarefa? Né? Que o Lula era o principal beneficiário
e líder inconteste como é que chama? Da quadrilha, né? Que estava do petrolão, coisa que vale. Eu não usava a palavra petrolão, mas enfim. Ora, aquilo era um absurdo completo. Eles não tinham dado nenhum para aquilo, nada. Né? Em relação ao PT tinham, porque lá eles realmente o Vaccari recebeu dinheiro para o PT e levava para. E não era para o Vaccari enriquecer, era para custear as operações. E depois se viu que todos os outros partidos também faziam coisas semelhantes. Mas a coisa em cima do Lula foi muito violenta. E qual foi a interpretação que eu tive ali? Para mim não há dúvida. Quer dizer, uma operação Lava Jato, para ser bem sucedida, ela precisa de legitimidade, ou seja, apoio na sociedade. O fato de eles combaterem a corrupção e terem, no começo da vida da operação, realmente descoberto e posto na cadeia um bom número de pessoas, né, foi ótimo. Mas eles não estavam satisfeitos, eles estão realmente com um projeto de poder no qual eles querem acabar com a corrupção no Brasil, né? Então, através do seu poder. E para isso, então, eles precisavam de apoio das classes ricas, né? As classes liberais. Como fazer isto? Atacando o PT, né? e o Lula. Então, essa foi a estratégia, para mim, muito clara. Claro que depois a coisa começou a entrar água, porque aí começou a se descobrir muito mais coisas nos outros partidos também, né? Mas nós estamos muito mal servidos de judiciário. Hoje tem um artigo do Gênio de Freitas, na Folha, forte. Deixa eu pegar lá. A gente comentou que devia citar trechos desse artigo. A gente estava conversando antes de eu chegar sobre esse artigo, mas fala. Porque o Gênio está indignado, quer dizer, e indignado particularmente com o judiciário. Né? E eu também estou. Quer dizer, eu acho que a população brasileira está ficando. Né? Quer dizer, esse aumento das intenções de voto de 30 para 40, né? Aí foi, né, o problema da perseguição que o Lula está sendo objeto, porque, inclusive, o processo que inventaram contra ele é ridículo, é uma coisa assim não tem nada, não tem crime, não tem benefício que o criminoso teria recebido, nada. Isso, né? Pode comprometer o próprio processo eleitoral, superação dessa situação, o próprio processo eleitoral. Achou aí? Sim. Ele... É o final, o último parágrafo. Não tem aqui. O final é a destruição total. Mas ele entra num ponto, acho que é assim. Ao despir-se do rigor irrestrito devido por um tribunal superior, o eleitoral valeu-se de meios ilegítimos para o seu propósito. Dessa instância de justiça não poderia sair a defesa do descumprimento pelo país de um tratado internacional, ainda pior se feita com apoio em tradução malandra, que troca pedido por recomendação, e na inverdadeira qualificação do comitê integrante do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU como apenas comitê administrativo. Esse aí é um trecho, e daí ele vai lá para o final, que é os poderes compostos para orientar a construção da democracia, como pretendida pela Constituição, traem a ordem democrática. É isso. Traem a ordem democrática. Por quê? Então, como se chega a essa conclusão? Eu vou dar mais uma explicação, que essa eu nunca dei até hoje, pelo menos com clareza. Porque uma, então, foi essa estratégia de poder que eu já falei. Mas a outra é que a gente sabe muito bem, eu sei muito bem, porque eu fui ministro da administração, inclusive, que um dos problemas fundamentais do funcionalismo público brasileiro é um espírito corporativista muito violento. Quer dizer, e esse espírito corporativista, a meu ver, está se revelando aqui. Quer dizer, num determinado momento, então, quer dizer, vamos nos unir todos, nós do setor judiciário, né? E então essa união é em torno do Moro, né? E então
o resto que ele vai se aglutinando. Né? Por que o Supremo tem votado como tem votado? Porque agora esse colégio eleitoral, esse TSE foi fazer isso. Eles realmente, um elemento corporativista acho que é muito forte, além, né, da pressão dos interesses das classes ricas contra o PT, que eles serviram de instrumento, o Lava Jato. Não tem interesse externo também, hein? Tem. Os liberais são sempre entreguistas, não é isso? Quer dizer, ou seja, os liberais estão sempre associados ao império. Não é? Isso foi sempre no Brasil. Nunca houve, nunca ninguém, não houve nenhuma hesitação a respeito disso. Não é? Então, quer dizer, e o império, quer dizer, essa discussão que nós estávamos tendo aí, se o Brasil, sobre industrialização, sofisticação produtiva, etc., quer dizer, o império absolutamente não tem nenhum interesse em o Brasil voltar a se industrializar. Né? Quer dizer, o grande problema que eles enfrentam hoje é a China. Já enfrentaram, mas já está superado, porque agora não dá mais, a Coreia e Taiwan. Mas agora é a China, quer dizer, com a sua mão de obra barata. Tudo isso começou lá nos anos 70, quando surgiram os NICs, o New Industrializing Countries, que eram quatro tigres asiáticos, né? Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, e Brasil e México. Né? Brasil e México eles já, né, descartaram. Né? A China eles não conseguem. Né? Mas, quer dizer, mas o neoliberalismo, o componente imperialista é muito forte. Né? Porque, quer dizer, como é que eu vou continuar me apropriando de uma parte importante da renda mundial? Né? Como é que esses países ricos vão continuar recebendo rendas do resto do mundo? Né? E para isso, então, eles precisam de governos bem claramente subordinados. Agora, é curioso ao mesmo tempo, né? São contradições, porque aí eu tenho um amigo que ficou amigo nos últimos anos, no processo de luta, e que eu descobri um empresário que era nacionalista, depois descobri outro, e depois eu descubro que ele é um nacionalista, defende fortemente um desenvolvimentista e é presidente de uma pequena empresa multinacional no Brasil. Né? Porque essa empresa quer prosperar também aqui. Né? E, portanto, ele defende ideias, né, de preços macroeconômicos e de política industrial, né, corretos. Né? É interessante isto. A gente, quando eu defendo o nacionalismo, eu digo o seguinte, olha, nesse projeto Brasil-Nação, eu encontrei muitos nacionalistas que parecia que tinham desaparecido, de repente reapareceram. Que bom, o Brasil precisa muito disso. Né? Aí eu vejo esses homens, essas mulheres, ficarem indignadas com o Brasil vendendo todos os seus patrimônios. Né? Eu sou absolutamente solidário com eles nessa história. Vender Embraer, vender Eletrobras, e vai por aí. Vende tudo. Né? Mas aí eu digo, muito bem, mas qual é o mecanismo fundamental de realização desse imperialismo? Né? Chama-se déficit em conta corrente. Chama-se convencer-nos de que nós devemos crescer com poupança externa. Significa dizer que é mais do que natural que países ricos em capital transfiram seus capitais para os países pobres em capital. E eu digo, isso quer dizer, e através de um mecanismo chamado hegemonia ideológica, essas ideias, né, são compradas por direita e esquerda também no Brasil, né, facilmente. Né, e nós temos déficit em conta corrente. Eu estou pensando, por exemplo, no Estrela, né, engenheiro, mas eu tenho certeza que ele não sabe, mas quem sabe ele vai assistir isso, ele não sabe que o déficit em conta corrente é o maior inimigo que o Brasil tem. Porque na hora que você tem um déficit em conta corrente, né, é como se o Brasil estivesse tendo um prejuízo.
Eu arranjei uma outra metáfora. Essa é mais recente. É a metáfora em relação... Qual é a demonstração de lucros e perdas, ou qual é a demonstração de resultados do Brasil? Como? As empresas têm dois balanços, duas contas contábeis fundamentais. Uma é o balanço e a outra é a demonstração de resultados ou de lucros e perdas. E essa é a mais importante de todas. Muito bem. E o Brasil não tem? Claro que tem. É a conta corrente. Quer dizer, e o déficit em conta corrente é o lucro, é o prejuízo que o Brasil teve. Não é? Então, nós sabemos que déficits em conta corrente levam a crises financeiras. Então, a gente deve tomar cuidado disso. Mas se nós tomarmos cuidado, não vai acontecer. Basta que você invista... Mas não é isto, quer dizer, mesmo que não aconteça, não é, a crise financeira, a entrada de capitais, o déficit de conta corrente implica entradas adicionais de capitais, isso eu falei no começo, não é, que isso aprecia o câmbio e inviabiliza a empresa nacional, inclusive as multinacionais aqui. Não é. Então, isto é um inimigo fundamental, quer dizer, e o imperialismo está se realizando desse jeito, porque o imperialismo é essencialmente exportador de capital. Isso é desde o Robson, antes do Lenin. Robson é o grande economista inglês que criou a teoria do imperialismo. Não é? Eles não têm o que fazer com tanto dinheiro que eles têm lá no norte, então uma coisa que eles querem muito é exportar para o Brasil, mas não porque eles querem o desenvolvimento do Brasil, é para que eles possam ter lucros e dividendos nessa história. Não é? Então, eu disse mais uma metáfora. Não é? Porque eu preciso que as pessoas... Eu converso com economistas também de esquerda, que me dizem, não, o déficit em conta corrente é estrutural. Mas que estrutural coisa nenhuma. Não é fácil ter o déficit para você resolver o problema, mas é muito importante. Mas eles... Está falando a metáfora. Então a metáfora. Então, a metáfora é a seguinte, então pense numa família. Então a família, né, estava indo bem, etc., né, mas aí comprou casa, mobiliou sua casa, estava tendo uma vida de classe média boa, né, aí o chefe da família perde o emprego, a mulher também não consegue grande coisa, eles começam a vender, começam a gastar mais do que arrecadam, aí vendem a casa, depois vendem a mobília e depois vão para a rua. Mas isso é o que nós fazemos aqui no Brasil. É claro que a gente não vai para a rua, a coisa não é... Mas, no fundo, nós estamos... Essa metáfora foi usada bastante pelo Lula nos discursos dele, lá na Caravana Sul, que a gente acompanhou. Ele ficava falando, pô, o que esse governo está fazendo é como se... Ele dá um colorido. Claro, isso mozinho, não tem mais dinheiro, vamos vender tal coisa. E daí o mozinho vende, e assim vai e vende, e é isso. Fica sem, o país fica sem nada. Não tem nada. Ou seja, não, fica até sem condições de voltar a lutar para ter alguma coisa. Então, deixa eu dizer uma última coisa aqui, que talvez antes que vocês encerrem, que é a seguinte... chama-se a economia política a economia política das depreciações. Agora o Brasil não precisa nesse momento o Brasil não precisa de nenhuma depreciação. Com 4,10 está mais que 4 para mim está bom já. Torna competitivas as boas empresas. Todo o problema era conservar em torno de 4. Mas vamos imaginar que nós não estejamos em 4, mas estivéssemos em 3,20, não é? Que eu imagino que seria mais ou menos o que o mercado, sem crise, etc., definiria para o Brasil. Então, 3,20 é o que nós teríamos e que é uma taxa de câmbio que seria boa para as commodities e, portanto, fica nesse 3,20. 3,4 é o que eu preciso para a indústria ser competitiva. Então, eu tenho aí uma diferença de 80 centavos e eu preciso depreciar a taxa de câmbio para ir de 3,20 para 4. Não é? Aí dizem os meus amigos de esquerda e o Marcos Lisboa, que não sei se você sabe, é um esquerdista perigoso. Né? Mas os meus amigos de esquerda, que eu chamo romântica, né, da esquerda romântica, diz
que, não, eu não quero saber de fazer essa depreciação, porque isso vai ter uma redução no poder aquisitivo dos salários. Eu digo, é verdade. E eu argumentava com eles, é verdade isso, mas é por pouco tempo, e logo a economia volta a crescer, recupera o emprego, depois os salários, e os salários passam a crescer em termos reais. Desde que as empresas voltem a ter condições iguais de competição, que é o que a taxa de câmbio precisa garantir. Esse meu argumento não servia, não consegui convencer muita gente disso. Aí eu pensei o seguinte, mas e os liberais? Qual é a posição deles em relação à taxa de câmbio? É muito simples, eles não falam desse assunto. Só faça uma pesquisa nos jornais para ver o que os economistas liberais falaram sobre taxa de câmbio nos últimos tempos. É praticamente zero. Eles só falam em problema fiscal, em mais nada. Fiscal. Por que eles agem assim? O que acontece? Eles representam os interesses dos rentistas. Não é? O que acontece quando você faz uma depreciação? Uma depreciação de uns 30% vai dar juros. Para trabalhador é ótimo. Para rentista é anátema. Quer dizer, depois de um ano, 2 no máximo, os salários começam... Não, o salário não. O emprego retoma. Isso, para trabalhador, é ótimo. Isso, para rentista, é indiferente. Ou seja, os rentistas pagam mais, não é, pelo ajuste. E é por isso que eles são contra. Eles querem fazer apenas ajuste fiscal sem fazer mexer no câmbio. É por causa disso. E quando a esquerda não entende isso, faz o jogo dos rentistas. São românticos. É um grave erro. Muito bem. Tá bom? Tem isso? Mais perguntas? Não, pergunta tem de volta. Então, acho que a gente se encaminha para o final. Queria ver, a gente sempre pergunta aqui a mensagem. Se a pessoa está otimista, tem as eleições aí. Então. Você tem a sua mensagem aí, final da entrevista, da conversa? Então, acho que vou fazer uma mensagem. Vamos encontrar o desenvolvimento perdido? Eu vou fazer apenas uma coisa. Eu acho que nós temos 2 candidatos que são muito bons. Um é o Lula, Haddad, quer dizer, e o outro é o Ciro Gomes. Em relação ao Lula não, em relação ao Ciro Gomes e ao Haddad, inclusive, vale contar uma pequena história. Em dezembro de 2016, agora faz 1 ano e 10 meses, né, eu telefonei para os 2 e disse o seguinte para eles: olha, vocês são meus amigos de muito tempo, e acontece que nesses últimos 16 anos naquela ocasião, eu tenho desenvolvido uma teoria que ganhou o nome de novo desenvolvimentismo. Né? E acho que vocês vão ser candidatos a presidente ou a vice-presidente. Então eu queria que eu acho que vocês precisam conhecer essa teoria. Então eu proponho que marcarmos um dia, pelo final de janeiro do ano passado, para vocês virem aqui, me reservarem à tarde, eu explico tudo para vocês, dou uma aula para os nossos... Né? E depois a dona Vera oferece um jantar. Eles toparam, e vão ser juntos os 2. Né? Toparam, vieram no meu escritório, que é ao lado da minha casa, eu expliquei longamente, eles entenderam tudo, fizeram perguntas, isso, aquilo. E depois, quer dizer, veio o jantar. O Ciro ficou especialmente interessado na história dos 5 preços macroeconômicos certos, que era uma coisa muito nova, etc. Né? Recentemente eu encontrei com o Haddad e com o Ciro, e os 2 dizem para mim: olha, no meu programa as suas ideias estão lá. E de fato estão em vários lugares, sim. Quer dizer, então eu acho que é muito importante que nós elejamos desses 2 candidatos, que são pessoas que realmente têm condições de governar o Brasil. Né? Nós precisamos fugir como o diabo da cruz, não apenas
do Bolsonaro, mas também do Almoedo e do Alckmin. Do Alckmin eu não diria isso até ele ter resolvido dar uma guinada para a direita radical, que ele fez agora, nesses últimos anos. Ele não era assim. E chamou o Pércio Arida e começou a fazer um programa de governo absolutamente radical. Quer dizer, essa gente é um perigo para o Brasil muito grande. Eles vão nos condenar ao subdesenvolvimento de longo prazo. Enquanto que ou Ciro ou Haddad é uma expectativa, é uma perspectiva, não é garantido que eles conseguirão, mas eu acho que eles estão preparados para isto. Muito bem. Com o que a gente conclui essa conversa, essas reflexões, essa aula de economia, de mergulho na nossa história política, história econômica, né? Todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e ancorado no site tutameia.jor.br. A gente falou bastante dele aqui ao longo da entrevista, falando do Lula, e é assim que a gente se encaminha para o nosso bordão artístico, poético de encerramento. A gente tem encerrado as nossas transmissões com um contrapoema do Augusto de Campos, aqui especialmente para... Está nas redes, mas que a gente está usando todo o fechamento, com autorização dele, claro, né, que é o contrapoema Lula Livre. Lula Livre.